voltando agora para a nossa peça da coroação, né? Está lá na página 537 dessa nona edição, é a peça 537. Peça número 494, né? Chama muita atenção o preço atribuído, o pressário da peça soberba, né? Preço justo. A U55. É o que eu ia te perguntar agora. Você acha justo ou você acha que 3 milhões de reais pela peça da coroação é um sonho? Preço justo. Preço justo. Essa peça é uma das mais importantes. É a primeira peça do Brasil independente. E ainda tem essa questão ainda de 16 exemplares só conhecidos e de ser uma peça que foi recusada aí por quem realmente era o homenageado da peça. Então, ela tem uma história que é justa esse valor. Quem falar que não vale isso aqui é porque não sabe o preço de moeda lá fora, que bate muito mais do que isso, peça com muito menos história, com muito menos significância para a história do país. Tá? Então, é justíssimo esse valor aqui. Se eu tivesse esse valor, eu comprava. Eu já pensei em comprar. Quando teve a última em leilão, eu tentei fazer uma vaquinha, só que eu pensei, como é que isso vai funcionar depois? Eu queria dividir aí, sei lá, por 20 pessoas aí, e cada um entrava com a parte, mas como é que a gente ia manter essa moeda no meio do caminho em sociedade? Eu não achei um jeito de operacionalizar isso aí, viu, Plínio? Pois é, só para vocês terem noção, a moeda mais cara, né, até hoje, assim, e que tem uma história interessante, é o Liberty Dollar de 1794, né, 10 milhões de dólares, porque foi uma das primeiras moedas aí cunhadas dos Estados Unidos, né, e ela tem a história dela, assim, tem toda uma questão de ter sido cunhada com prata, talvez do Washington lá, né? Então tem toda essa questão da história americana, mas a gente balizar uma moeda dessa com a moeda da peça coração, a peça coração tá barata. São moedas que estão na mesma significância para cada um de seus países representados. Eu também acho. A diferença de não pegar um preço maior ainda é, primeiro, porque a gente insiste em achar que as nossas peças não têm valor. E aí vem o estrangeiro aqui para o Brasil e faz o limpa. E carrega o que presta e leva embora. Isso mesmo. E aí a gente vê preços como aquele, né, da 960 réis lá de 1812 lá, né? Você tá lendo pensamento agora? Olha onde é que eu estava. Olha aí. 1812 Bahia. Uma peça de 300 mil exemplares, peça comum, só pelo estado de conservação bateu uma graduação interessante, né? Que eu acho que há controvérsias aqui, né? Pelos gastos, porque eles não analisam qualidade de cunho, né? Eles analisam outras coisas para definir esse estado de conservação. Bateu, né? Quanto, Fernando? Eu tô aqui no site da Heritage aberto aqui, ó. Eu vou colocar até nos comentários aqui para quem está acompanhando a gente aqui dar uma olhada aí, ó. Tá aqui, acabei de colocar no comentário. Clica aí no link que você vai ver. Se você não tiver logado, você não consegue ver o preço. Eu tô logado, 3.480 dólares foi o preço que fechou a peça. Você multiplica isso aí por 5, vai dar R$ 1.600. Vou pegar a E cotação de hoje aqui, ó. é 4,95 eu acho hoje, né? 3,480. 4,94. 4,94. Só que tem uma novidade, ela tá à venda, Plínio. Pois é. Tá à venda a 5.200 dólares. 5.220 dólares. Ele pagou. Não passou nem um mês. Não passou nada, foi dia 4 de maio. Não passou nada, dia 4 agora. Quem chegar com 5.200 leva. 5.200 dólares, são 25 mil reais. O camarada tá pedindo 8 mil reais de margem aí, só nessa peça. Uma peça fabulosa. E aí é onde eu digo pro pessoal, para de querer achar só moeda com erro, só moeda com estado de conservação ruim, foca em moeda com estado de conservação perfeito. Esquece, às vezes uma moeda comum no estado de conservação que bata um MS 65 aí, você consegue valor muito superior a esse bando de
de badulaque aí, que às vezes o pessoal fica querendo inventar e querer criar sensacionalismo em cima do mercado. Eu sou um pouco indignado com isso, sabe? De às vezes as pessoas desconsiderar peças aí do Império, que tem muito menos emissão do que moeda do real, né? E que está num valor interessante para quem quiser comprar, né? Para quem se atenta a isso é bom, né? Porque está comprando peça barata e peça boa barata, né? E aí fica focado só nessas coisas e esquece dessa numária interessantíssima, gigante que nós temos aí, com peças no estado de conservação muito bom, e que num valor muito mais interessante, que pode valorizar quando a mentalidade das pessoas voltar para essas peças. Eu não tenho nada contra colecionador de real, eu não tenho nada contra pessoas... Eu também não, tem só de ficar inventando coisa. Que eu vejo aí, às vezes o cara pega, eu já vi muito, N vídeos aqui no YouTube, tem, em vários lugares a gente vê pessoas que pegam aí aquele garrafão de 20 litros d'água, vira lá para poder garimpar as moedas de real. Isso é resultado, obviamente, das publicações que começaram a surgir e mostrar isso, atribuir preço a isso, um preço assim, impressado, no meu ponto de vista, meu posicionamento pessoal, Fernando, um empresário irreal, mas que fez com que as pessoas buscassem valor para essas peças. E aí o que acontece? Isso, no meu ponto de vista, gera um desserviço, Clênio. Por quê? A pessoa começa, eu já vi N, não foi 1, 2 ou 3 casos. Na minha cidade aqui, colecionadores foram para encontros e compraram pastas de moedas com defeito. De repente o cara chegou, foi para outra cidade, chegou aqui em Anápolis, e aí chegou lá para me oferecer e falou: e aí, você paga quanto nisso aqui? Eu falei: cara, nem o valor de face, que eu não tenho o que fazer com moeda assim, mas nem o valor de face. Mas o que é isso? E começou aí dali 6 meses depois o cara chegou e falou: ó, parei de colecionar. Eu falei: por que você parou de colecionar? Porque naquele lote lá eu tomei tanto de prejuízo, eu paguei a tanto e fiquei com tanto. Olha para você ver. As pessoas confundem um pouco porque... Desculpa, Fernando. Pode falar. As pessoas confundem um pouco essa questão de moedas com erro, né? A gente está fugindo um pouco aqui da nossa temática, mas só para esclarecer para as pessoas. Confunde um pouco porque essa história de moedas com erros, elas começaram nos Estados Unidos. Só que lá, o processo, né, vamos dizer assim, o amadurecimento do processo de cunhagem da Casa da Moeda, da US Mint, ela está a anos-luz do processo de amadurecimento que nós temos aqui no Brasil. Foi preciso um escândalo, né, que é aquela 50 centavos sem o zero, a mula, né, de 5 centavos sobre o disco de 50, foi preciso um escândalo daquele para a modernização dos processos internos da Casa da Moeda. E eu já conversei com o gerente de qualidade da Casa da Moeda, né, eu junto com ele no Rio de Janeiro, conversando tete a tete. Depois de 2012 para cá, o processo de qualidade e o processo de auditoria ali dentro da Casa da Moeda mudou bastante. O maquinário foi atualizado. Então não tem condição de ter esse tanto de erro aí que o pessoal diz que encontra aí erros grosseiros, tá? Não estou falando aí de uma matriz de cunho duplicado que às vezes aparece, não estou falando aí às vezes de uma cunhagem off-strike descentralizada, por pouquinho. Eu estou falando de coisas grosseiras, tá? Porque hoje, se não me engano, o que ele tinha comentado comigo, precisa de autorização de 4 pessoas para um funcionário, um die setter, né? Que é o cara que configura o cunho lá na máquina, pegar um cunho hoje. Então, não existe, não tem essa quantidade de erros grosseiros de 2012 para cá. Para trás, tudo bem, pode encontrar. E aí as pessoas confundem essa qualidade que tem da Casa da Moeda, da US Mint, com a qualidade que a gente tem aqui. E acha que porque lá uma moeda com erro é valiosa, e é realmente valiosa, porque é dificílimo de você encontrar uma moeda com erro lá, aqui moedas com erro são valiosas. Né? E não são. Não todas, tá, pessoal? Também não estou falando que não existe. Se achar aí um cunho trocado aí de uma 50 centavos, cunho trocado com a de 5, ou até aquela de 50 centavos de níquel, que trocou lá. Cara, aí tudo bem, você pode até dar um valorzinho legal, mas coisas grotescas, não, gente, não existe, tá? Só para vocês terem noção, ele estava me explicando que
a máquina, ela tem umas aletas, né? Elas giram assim num disco, e essas aletas ela tem o mesmo, ela tem a mesma configuração da moeda, como se fosse uma meia moeda aqui. E as moedas descem aqui numa esteira, né? Os discos lisos descem numa esteira, e essa aleta ela vem e pega o disco aqui e leva para a posição de cunhagem. E é 700 giradas por minuto, né? Pegando moedinha aqui que está descendo e está batendo. E o cunho vai, vai batendo aqui na frente. Se essa aleta, que ela é de plástico, ela ficar meio milímetro, assim, milímetro para fora, o cunho bate em cima dela e ela quebra. Quando ela quebra, a máquina tem um sensor que detecta se ele está intacto na próxima rodada e ela para a máquina. Naquele momento, parou. Por quê? Porque quebrou, né, o coletor de disco liso. Então, como que eu vou ter um boné, né? Tanto boné aí, né? Que é o pessoal do boné, sendo que a máquina para toda vez. E ele falou assim, Plínio, e quando para, a minha equipe quase chora, porque o processo diz que nós temos que conferir moeda por moeda. Então, nós temos que pegar todas aquelas que foram cunhadas, que estão ali no dispenser de moeda cunhada, e separar elas e fazer conferência moeda por moeda. Então, nós não queremos que aconteça um erro. Porque se acontecer, talvez a equipe tem que ficar fora do expediente. E não tem que pagar hora extra para eles para conferir. Porque essas moedas não podem ir para circulação e nós não podemos descartar elas, porque elas estão já. O material já foi designado para aquela cunhagem. Então, para tudo. Então, não existe. Antes de 2012, pode sim existir alguma coisa, porque era maquinário antigo, mas agora, não. Depois você olha outra, uma do lado da outra, para você ir entendendo o que muda de um estado de conservação para o outro. E aqui me chama muita atenção, porque se você entrar aí no site da Heritage, você vai ver que tem outra 1812 Bahia. Essa Sim. também está em leilão. Esse leilão ainda não aconteceu. Ele vai acontecer ainda. Ela está lá na página das disponíveis, vamos dizer assim. MS61. MS61. Eu estou falando de uma peça que é flor de cunho. Ela não é flor de cunho excepcional, ela é flor de cunho, mas já é uma peça flor de cunho, né? Ela vai para... Tá, olha, pessoal, o Fernando caiu, tá? E eu vou continuar aqui. O que ele estava falando é que nós temos aqui uma moeda de R$960 de 1812 Bahia, né? Que foi vendida aí a $3.480. Ela foi graduada pela NGC como MS65, entendo o MS como flor de cunho, né? Flor de cunho 65, então ela está no meio da régua do flor de cunho americano, do Mint State, né? Ele vai de 60 aos 70, então ela está no meio da régua do flor de cunho americano. E nós temos aqui ainda uma moeda que está para ser leiloada, né, Fernando? 1812 Bahia também, MS61, que é o segundo nível, né, da régua de flor de cunho americano, né? E ele está aqui com $320 agora, né, Fernando? $320, eu caí aqui, mas já voltei. Você viu que eu nem machuquei muito, né? Pô, tô vendo.